doutor Jairo. Doutor Jairo, que foi candidato a vereador, está aqui também. Vamos ver se a gente consegue bater um papo com ele aqui. Isso. Ver se a gente consegue bater um papo com o doutor Jairo, ele que é advogado aqui em Jaguarari, tem um escritório de advocacia, e a gente está aqui. Vamos ver se a gente consegue conversar com ele aqui, né? Foi candidato a vereador, não foi eleito. Primeiramente, feliz ano novo para o senhor, doutor Jairo, para o senhor, para a doutora Vanessa, para a sua filha e seu filho, e para todos. Doutora Andressa, isso, é doutora Andressa. Bom, doutor Jairo, virando aqui para a nossa câmera, a gente está ao vivo no YouTube, no Jaguarari Online também, e pela Rádio Top FM. O senhor não conseguiu, a população acho que diz, não, vamos deixar para a próxima. O senhor não foi eleito, mas está na suplência. Está aqui o vereador Fábio Vieira, também o vereador Dorival Borges, do mesmo partido. E daquela vontadezinha de estar aqui também, né, doutor Jairo, representando esse povo de Jaguarari. Feliz ano novo para o senhor. Muito obrigado pelo ano novo a todos. Na verdade, o ato de estar aqui significa também você demonstrar a moral e cívica que deve ter todo cidadão. E depois, naturalmente, você também privilegiar aqueles que foram eleitos, né, hegemonicamente pela opinião pública. E quando se tem opinião pública, existe democracia. E quando tem democracia, tem que ser respeitada em qualquer tipo de ambiente. Portanto, a minha presença aqui é mais do que uma obrigação de um cidadão, de um advogado, mas, sobretudo, aquele que deve, sim, respeito àquela população que votou em mim. Doutor Jairo, a gente observa que está uma indefinição aqui. Os vereadores, até agora, a gente não sabe ainda ao certo quais as chapas irão concorrer, só uma, por enquanto, assim, abertamente, que é a chapa encabeçada pelo vereador Marcos Quito, que foi um dos mais votados, mas o povo em casa querendo saber quem é o presidente da Câmara. Na opinião do senhor, qual deveria ser, de todos os 13, qual, na opinião do senhor, qual o perfil do vereador que deveria ou que deve ser o novo presidente da Câmara que assume ainda hoje? Pronto, também eu esqueci de falar, foi mais uma razão de eu ter vindo. É curioso essa pergunta sua, porque, evidentemente, hoje a discussão é mais do que uma discussão democrática legislativa. Ela é uma discussão também executiva. Porque se o governo, ou seja, o município fez 11 vereadores, e desses 11 vereadores, 4 deles já estão praticamente nessas chapas, evidentemente que eu acredito que venha um nome novo aí sim. Se cogitava também, já foi perguntado a mim, sobre a possibilidade do Franco ser reeleito por 3º mandato. Isso aí realmente eu sou muito contra, porque eu acho que num processo democrático exige alternância de poder e não se fortalece uma democracia senão com a alternância de poder. Se não há alternância, não há. É por isso que eu não sou a favor de um nome como Franco, porque aí automaticamente você diria que 12 seria incompetente para essa cadeira. Pois não. Bom, doutor Jairo, a gente vendo tudo o que está acontecendo hoje aqui nessa sessão, familiares, a população, muita gente em casa assistindo, curioso, não ter na base do atual prefeito foram eleitos 11. Por si só, já dá para fazer uma chapa tranquila ali. Quando se tem muitos querendo o mesmo cargo e não há participação do executivo para dizer, olha, escolha um fulano de tal, o senhor acha que isso é positivo quando o prefeito não entra diretamente para decidir quem seja o presidente da Câmara, ou isso politicamente não é bom? Eu penso contrariamente. Eu acho que o governo está envolvido muito nessa eleição. Apenas como elegeu 11, como você acabou de falar, automaticamente qualquer um que vier a ser tem o meu apoio. E eu terei o apoio dele. Porque se eu fiz 11 e os 2 que foram feitos pela oposição não são candidatos, qualquer um que vier para mim vai ser bom. Não há nenhuma diferença nisso. Portanto, eu acho que o governo está, sim, já disse que ele quer e vai ser votado sem sombra de dúvida. Na opinião do senhor, quem será? Eu acredito no Marco Quito. É um candidato que também... Veja bem, na orientação crítica do Legislativo, tanto o Zé Galego como o Marco Quito foram pessoas que trabalharam afinamente com o governo. Portanto, qualquer um deles, eu acredito que vai vir em bom senso para o governo. Em relação, eu não sei se o senhor acompanhou a entrevista ontem na Top FM com o prefeito Antônio Nascimento, onde o prefeito discorreu sobre mudanças de secretários, mas não deixou muito claro quais serão as secretarias que serão mudadas, que terão novos secretários nessa nova gestão dele, que começa hoje após a posse. A avaliação do senhor em relação ao secretariado, o senhor acha que deveria mudar metade ou mais a metade? Olha só, eu já disse a você que eu gosto muito da alternância de poder. No entanto, você retirar da pauta legislativa, você retirar um vereador eleito democraticamente pelo povo, muitos deles até com mais de 1000 votos,
eles deveriam sim prestar serviço à comunidade e não ir para a secretaria. Porque você inverte esses valores. Você passa de um cargo eletivo para um cargo indicativo por parte do governo. Isso eu sou totalmente contra. Eu acho que o vereador que foi eleito, ele tem sim que estar aposto àquele cidadão que deu a ele uma procuração pública para que ele venha a ser e exercer a sua função pública de vereador. Mas com relação à mudança, eu diria que tem que mudar sim. Agora, como é que é feita essa mudança? Infelizmente, na política, ela existe um toma lá da cá muito forte, né? Mas como o prefeito fez 11 vereadores, não vejo nenhum problema dele negociar isso. Ou seja, na minha opinião, o governo vai trabalhar com uma facilidade imensa de negociar. Não tenho dúvida disso. O seu Antônio, o prefeito eleito, que será empossado hoje, ele disse ontem em entrevista à Rádio Top FM que nesse mandato ele vai focar em água para o município. É uma decisão acertada, na opinião do senhor? Sem sombra de dúvida. A água é um bem essencial, protegido tutelamente pelo direito, é um bem essencial, também juridicamente constitucional. Portanto, eu acho que o governo acertou sim. Agora, eu vi que na sua pergunta lá, você perguntou sobre prazo. É importante que ele desse um prazo para isso. Não foi dado um prazo, né? Eu acho que a água não é mais um problema que deve ser discutido à luz de um ou outro candidato, mas à luz de toda a população. Porque imagine você ficar sem um bem onde você se higieniza, você cuida dos seus animais, você cuida das plantas, cuida da casa, enfim. É um bem que realmente não pode mais ser discutido sem a prioridade que foi dada ao governo. Por isso eu achei uma decisão acertada, apenas eu colocaria naquele momento um prazo de como ele começaria a fazer isso. Certo. A gente observa também, em relação à questão da política, que está começando hoje a campanha para 2028. Quer dizer, começou a partir do dia 6, após o resultado. Aí a gente vê que a população que busca um nome fica meio assim perguntando, bom, para 2028, quais serão os nomes? Antônio Nascimento não pode mais concorrer, até porque não pode ir para 3 mandatos consecutivos. E também a questão da idade, eu acho que ele vai querer aproveitar a família, os netos e por aí vai após esse mandato. O ex-prefeito Everton Rocha teve uma votação muito abaixo do que ele teve em 2020. Não sabemos ainda se ele vai querer continuar no município, buscando tentar mais uma vez uma eleição, já que ele tentou em 12, 16, 20, 24, aí não sei se vai ter gás para 28 e apoio político suficiente. Na opinião do senhor, um nome bom está aqui na Câmara hoje ou está fora da Câmara? Olha, primeiro falar da polarização política. A gente precisa despolarizar a política, deixar de tirar Deus e o diabo e colocar realmente uma via que ela siga em frente sem ter que apostar em um lado ou de outro. Depois dizer que seu Antônio, apesar de ser o maior político democraticamente eleito, já visto em Jaguarari, ele está entrando no seu 4º mandato, ele não é bom de passar esses votos. Isso foi feito lá em 2016 e, naturalmente, ele não conseguiu passar esses votos para um sucessor. Isso em qualquer lugar acontece isso, ou seja, na maioria delas. Com relação à oposição, ela foi literalmente achatada nessa política, né? Saímos de 6 vereadores para 4, é um absurdo. E depois tivemos, eu diria que o maior número de votos contrários que se pode também justificar na política de Jaguarari. Com relação aos nomes, eu acredito que nomes novos surgirão, mas eu falo novos mesmo. E dentre esses nomes novos que conseguirem trabalhar a partir de 2025, como você falou de hoje, conseguiriam partir na frente porque eles não têm ideologicamente nenhum compromisso com nenhum partido. E isso dá a ele essa liberdade de discutir qualquer tipo de assunto contra quem quer que seja. Então, eu vou dar por exemplo, os vereadores eleitos, eles não podem, nos 2 primeiros anos, discutir majoritária, porque aí ele vai contrariar o A ou B. Mas um doutor Jairo, por exemplo, que em que pé não ter sido eleito e teve 390 votos, ele está livre para poder falar de quem, claro, com muito respeito, mas com ordeiro, mas fortemente, eu posso falar de quem quer que seja. E isso com certeza vai acontecer ao longo, não só de 2025 e 2026, que aí você já entra na candidatura para deputado e logo depois para a majoritária. Isso com certeza o doutor Jairo vai estar atuando. Bom, doutor Jairo que está no nosso município, é um cidadão que trabalha, que investe, que gera emprego, que gera renda aqui e defende o nosso povo. Recentemente, doutor Jairo, só teve entrou com uma ação contra a Secretaria de Saúde em relação à questão do carro da saúde que foi deferido em caráter liminar. Como ficou essa decisão? Foi cumprida? Ainda não.
mas a gente também já está atuando fortemente para que a decisão seja cumprida. Já entramos com um pedido de descumprimento de decisão liminar, em que pese a Procuradoria já se manifestou, a gente também já replicou e está aguardando naturalmente agora já o pagamento da multa. Não se discute aqui mais o direito, porque o direito foi discutido e liminar. Decisão judicial não é feita para a gente discutir, sim para a gente cumprir. Se ela não foi cumprida em decisão liminar, naturalmente que a gente vai pedir o cumprimento da decisão, que é o cumprimento da obrigação de pagar. Ou seja, como a gente sabe que o objeto ele vai ser quebrado agora no final de dezembro, já até foi quebrado, porque se você for olhar, aquele aviso da secretaria foi até dezembro. Então, faltando janeiro, ele já não tem objeto, ou seja, você perde o objeto. O que o direito vai dizer? A perda total desse objeto. Mas ela tem uma liminar que não foi cumprida. Então, a partir daí, você pode pedir, sim, a obrigação de pagar, e é o que nós vamos fazer. O senhor tem demonstrado, através dessa liminar que o senhor entrou, dessa ação, que o senhor vai ficar atento à aplicação dos recursos públicos do município e à prestação do serviço como ele deve ser. Essa ação que o senhor fez, moveu contra o município, especificamente contra a Secretaria de Saúde, foi uma primeira de várias, ou o senhor vai observar como vai andar o município nos próximos meses? Bom, ela foi a necessária. Naturalmente que eu sempre acreditei num bom diálogo. Eu acho que a prefeitura deve dialogar, sim, com todos os cidadãos, inclusive os advogados, que estão aí exatamente para fazer cumprir um ato constitucional, como foi falado pelo nosso presidente Franco Melo. Agora, uma coisa é certa, eu não posso aqui garantir quantas delas forem. Agora, vai ser quantas forem necessárias ser feitas. Porque, na verdade, eu acho que se um governo que tem uma largadura política de 11 vereadores e que vai ser complacente pela sua própria natureza, isso é normal, isso é uma aliança. Tem que ter pessoas lá fora que consigam enxergar esse lado, que as pessoas não conseguem ser protegidas. Então, se a Procuradoria não melhorar com relação à assistência direta, aí sim, o doutor Jair, o doutor Renato, a Souza Dantas vai atuar a toda vez que for necessário. Bom, agora vamos aguardar que os vereadores se decidam lá quem eles vão escolher para presidente da Câmara. O senhor já palpitou que provavelmente seja o Marcos Quito. Ele confessou em off para a gente que tem apoio, a promessa de 8 votos. Então, ficariam 5 para uma outra chapa. Vamos ver como é que vai se comportar. Se vai ter uma ligação aí do prefeito, se não vai ter. Escolham fulano, ou então fiquem à vontade. Vamos ver o que vai acontecer. Mas muito obrigado, doutor Jair. Feliz ano novo mais uma vez para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade, Carlos. Eu sempre gosto do sistema democratizado de se apresentar uma pessoa. Muito obrigado a você pela oportunidade. Eu espero poder ir lá na Top para a gente bater um grande papo. Agora tem que ser com você, não corra da raia não, viu? Quando quiser, está o espaço disponível, doutor. Obrigado. Bom.